Poxa, a gente estava aqui ontem. Pô, eu vi vocês ontem. Sério, gente? Não está rápido o tempo? Tá ligeiro. Tá abreviando o tempo, né? É. Olha só, nós estamos na Paraxá, como o irmão falou aqui, Berra Aloterra, que é mais ou menos quando subires, não é? Essa Paraxá vai de Números 8:1 a 12:16, a Haftará, o profeta Zacarias 2:10, 4:7, e a porção do Berit e Hadashá, Lucas 15:1 a 16:31, que nós comentamos ontem um pouquinho da porção do Berit Hadashá. Falamos da parábola, das 3 parábolas de Yeshua, né? Que ele fala da ovelha perdida, que o pastor vai atrás, da dracma perdida, que a mulher acende a luz e varre toda a casa até encontrar, não é? E a parábola do filho pródigo, muito interessante para nosso aprendizado, né? Para entender as coisas que Yeshua está falando. Porque nada que Yeshua falou é à toa, amém? Tudo tem fundamento. E geralmente os fundamentos das parábolas estão na Torá, né? Para entender. Então, agora nós vamos comentar sobre números. E essa paraxá começa, na verdade, com uma coisa que eu considero maravilhosa, né? E nós deveríamos ter esse hábito. Deveríamos mesmo. Você vai ver. Veja em Números 10, de 33 a 34. Assim, partiram do monte de Yud-Heh-Vav-Heh. Rafael, na minha Bíblia está Senhor, eu sei, mas no original está Yud-Heh-Vav-Heh. A caminho de 3 dias, e a arca do pacto de Yud-Heh-Vav-Heh ia diante deles, para lhes buscar descanso. Ou melhor dizer, descanso, né? A gente fala descanso, é descanso. E a nuvem de Yud-Heh-Vav-Heh ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. O monte aqui, que é chamado de Monte de Yud-Heh-Vav-Heh, que na Bíblia de vocês está Monte do Senhor, na realidade é o Monte Sinai. E para você não confundir, esse monte também é chamado, não sei se vocês sabem, de Monte Horebe. Por isso que às vezes tem pessoa que confunde. Mas Monte do Senhor, Yud-Heh-Vav-Heh, Monte Sinai, Monte Horebe, na realidade é o mesmo monte. É lá que Moisés recebeu o quê? Os 10 mandamentos. Bom? Agora, e a arca do pacto de Yud-Heh-Vav-Heh ia diante deles. Você já se perguntou por que uma arca? Acho que não, né? Pelos rostinhos aqui eu já vi que não. Mas tem que se perguntar, viu, meu irmão? A arca do pacto com seu propiciatório, que é a tampa, e seus 2 querubins, tudo de ouro, né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque eu já ouvi gente falando, é que a Arca da Aliança não tinha poder mágico, né? Ela não tinha poder em si mesmo, não tem nada a ver. E não era porque o deserto é seco e ali é ouro, e aí tem, eu não sei se é eletricidade que corria, aí os outros morriam quando colocavam, mas nada disso, tudo é bobagem, amém? Aquilo ali, na realidade, é uma arca, e o poder que era manifestado por ela é o poder de Yud-Heh-Vav-Heh. Amém? A arca em si não tem poder. Rafael, por que você está falando isso? Porque eu já ouvi pessoas ministrando isso aí, tá bom? Isso não vem de Deus não, tá? Ela não tem poder próprio e, na realidade, Deus se manifestava ali, né? A presença dele, tá bom? Que nós chamamos de quê?
em hebraico? Tem gente que fala Shekinah, né? Mas é Sherinah. Sherinah, né? Que é a manifestação física da presença de Yud-Heh-Vav-Heh na terra. Onde a arca é onde essa presença se revela, ou melhor dizendo, eu gosto de dizer, onde a presença se assenta. Por que eu gosto de dizer assim? Eu vou dizer a você por quê, não é? Primeiro, Sherinah, ela é um termo que vem da raiz hebraica relacionada a habitar ou residir. Ou seja, refere-se à presença divina que habita entre os homens. Amém? Quando na Bíblia está escrito Shekhinah, está falando da manifestação, vamos dizer, física, factual do Criador na terra. Ah, Rafael, mas não pode. Não existe nada que o Criador não possa. Amém? Aprende isso. A arca do pacto era, na verdade, o trono de Yud-Heh-Vav-Heh na terra. Por isso que eu gosto de dizer que é onde a Shekinah de Elohim se assenta. Porque, na realidade, passa a ser um trono ali dentro. E você vai ver que lá dentro tem um testemunho, né? Tem o quê? A vara de Arão que floresceu, tem o maná e tem os 10 mandamentos. Amém? São os testemunhos do trono de justiça, baseado em verdade e em justiça. Amém? Então é como se fosse o trono de Elohim na terra. Logo quando Israel andava pelo deserto, o próprio Criador ia adiante deles. Olha que coisa tremenda, meu irmão. Enquanto nos exércitos comuns da terra, dos impérios, iam os flecheiros, cavaleiros lá na frente, não é? Aqui, nesse exército de Israel, quem ia na frente eram os sacerdotes, carregando a arca da aliança. Ou seja, cumprindo aquilo que Elohim falou: eis que irei adiante de vós, não tema. Ó, então ele ia primeiro. E eu acho que é um grande reforço, né? Não? Senhor reforço. Não precisa de mais nada, não precisa nem de arma. Um senhor reforço. Porque o Criador ia diante deles, lhes direcionando pelo caminho do deserto e os colocando em lugar de descanso ou repouso. É interessante que a palavra fala isso, que ele ia levando para lugar de descanso. A direção que Elohim dá ao seu povo é em direção de lugar de Por isso tem um milênio sabático. Ele está nos conduzindo para um lugar de. Por isso está escrito por Davi lá no Salmo 132:8. Levanta-te, Yud-Heh-Vav-Heh, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua força. Por isso que em Hebreus está dizendo que Deus se irou contra aquela geração no deserto e disse que eles não entrariam no seu lugar de repouso, de descanso. Quem não crê não entra em repouso, em descanso. Amém, meu irmão? Se você não crê, tu não descansará, mas se tu crê, tu entrará no descanso do Senhor. A arca do pacto é um ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o Criador e o homem. Amém? A arca é quase parecido com uma coisa que você conhece. É aquele que traz a presença divina até a terra e traz homem até a presença divina. Amém? Quem é esse? Yeshua. Então a arca também representa Yeshua. Então,
A arca do pacto é um ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o homem e seu Criador. É onde Yud-Heh-Vav-Heh guiava e protegia seu povo Israel. Aí vem o que eu acho fantástico, e que tem uma irmã aqui, que eu não vou dizer o nome, mas ela sabe quem ela é. Aqui, essa irmã, às vezes, ora assim. Eu não tenho visto mais ela orar assim, mas ela ora. Todo dia. Não ora publicamente, mas ora no seu quarto fechada. Amém? Isso. A arca, não vou dizer o nome dela. Não vou. Então, veja em Números 10, de 35 a 36. Quando, pois, a arca partia adiante do povo, dizia Moisés: levanta-te, Yud-Heh-Vav-Heh, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Quem é que odeia o Senhor? Você já parou para pensar? Não, não é só não. Todo mundo que adora imagem de escultura odeia a Deus. Ele disse isso. Mas também o que o pastor falou está correto. Também o diabo. Amém? Porque o diabo não odeia o pai. O diabo odeia nós e o filho. Amém? Porque o que Elohim falou para o filho? Eis, assenta-te à minha direita até que eu coloque os vossos debaixo dos vossos pés. Então, inimigo de quem? De Yeshua. Olha aí. Aí você vai entender por quê. Por que que ele é inimigo de Yeshua? Porque ele quis a posição de Yeshua. Gente, você já viu? Isso foi muito interessante como o Senhor mostrou. Você já viu o garfo de 3 pontas? Quando mostra garfo de 3 pontas, você pensa em quê? Pois é. Mas sabe de quem que é o garfo de 3 pontas? Sumo sacerdote. Então, o que que o diabo queria? A posição de sumo sacerdote. Que é a posição de quem? Copiou? Amém, meu irmão? É isso aí. Tem muita gente que não entende isso, porque na Bíblia está escrito o quê? O demônio sabe que existe um só, o Errad, um só. E estremece. Então ele sabe que existe Yud-Heh-Vav-Heh, o pai. Estremece. Mas ele quis a posição do filho. Aí não pode, né? Porque ninguém pode estar nessa posição senão quando Deus. E sabe que em Israel o que aconteceu? Só para didaticamente você entender. Teve briga. Não teve para essa posição. Teve ou não teve? Teve. A família mesmo, Levi, de Moisés, brigou querendo essa posição. O que que representa isso, você sabe? Hein? É a manifestação física do que o diabo fez espiritualmente. Ele estimulou dentro da tribo de Levi um conflito para ele colocar quem ele queria e não quem o pai quer. Por isso está escrito em Hebreus: ninguém toma essa posição senão aquele que é chamado por Elohim. Arão. E a prova é que a vara morta floresceu. Quando Deus escolhe, floresce. Mesmo que morto, viverá. Yeshua não fala isso? Mesmo morto, viverá. As 12 varas estavam mortas no deserto, mas uma floresceu, a de Arão. Então, mesmo morto, não pensa que Yeshua falou à toa. Amém? Glória a Deus. Então, ó, quando partia, ele dizia isso. E eu quero que vocês também digam agora. Está preparado? Repete aí. Você está saindo de casa, tomou banhozinho. Não importa se está vindo para a congregação, para o trabalho, para fazer compra, não é. É sair, é mover. Então, você antes de sair, você fala o quê? Levanta-te e Yud-Heh-Vav-Heh. Fala o nome do Pai, gente. Yud-Heh-Vav-Heh. E dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te
Em nome. Amém? Os demônios vão fazer assim, ó. Não vão nem olhar. Você vai passar direto. Amém? Moisés fazia assim. Ó. E, continuando, ele dizia, quando a arca pousava, volta, ó Iud Revaverê, para os muitos milhares. Aí você poderia dizer assim, poxa, mas eu não sou Israel. E eu diria, poxa, se você ler Romanos 11, você vai entender que você está sendo o quê? Enxertada em Israel. Resolveu o problema. Você faz parte dos milhares de Israel. Na verdade, meu irmão, são duas orações, concorda comigo? Uma quando sai e outra quando chega. Meu irmão, escreve isso no papelzinho. Faz, eu estou dizendo, faz essa oração. Né? E eu vou dizer por quê. Olha só, não é quando a arca levanta. O que você é hoje? Não é a arca, porque nós somos habitação de Elohim em... O que tem dentro do nosso coração que o Senhor falou que ia escrever? A lei. E nós cremos que Ele nos sustenta o maná. Então nós também somos uma arca do pacto, do sangue do cordeiro que foi derramado nela, porque você bebeu do sangue e comeu da carne. É ou não é? Então, quando nós levantamos, nós temos o direito de fazer essa oração em nome de Yeshua. Dividindo aqui, a segunda é, quando ela pousava, dizia, volta, ó Iud Revaverê, para os muitos milhares de Israel. Duas orações fundamentais de Moisés. Uma ao iniciar a jornada e outra ao terminar a jornada. Interessante que algumas pessoas me disseram, mas vai ficar repetindo. Moisés repetiu quantas vezes? Todas as vezes. Tem gente que, dentro da igreja, que criou um conceito de novidades. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre tem que trazer novidade. Às vezes Deus quer que você faça aquela oração ali. Às vezes Deus, quando você vai sair, Deus quer que você ore assim, porque isso é ousadia de fé. Você está falando com o pai, pai, tu está em mim, e tá. Porque Yeshua falou, o pai em mim, eu em. Então o pai e o filho estão em. Você pode até acrescentar. Yud Revavirei e Yeshua. Ó, levanta-te e faça o quê? Dissipa os teus inimigos. Pode acrescentar o nome do filho. E fuja diante de nós, porque nós somos também a arca da aliança. Amém, meu irmão? Isso é tremendo. São duas orações fundamentais, que revelam a presença ativa de Yud Revavirê e de Yeshua, porque, na verdade, naquela época tinha também Yeshua, só que não estava revelado. Agora ele continua, mas agora ele está revelado. Amém? Agora nós já sabemos que ele está. Tanto é que Paulo diz que, tem gente que confunde, né? A Sheriná não é o filho. A Sheriná é o pai. O filho é a rocha cuja qual saiu água e descedentou a sede de Israel no deserto. Amém? Paulo não fala isso? A rocha que o seguia, que era Mashiach. Não está escrito lá em Coríntios? Hein? Então, não era revelado a eles naquele período, mas agora nos é revelado. Entende? Então, quando nós estamos saindo, nós podemos dizer, pai, tu e teu filho, levanta e dissipa
os teus inimigos. Olha que coisa maravilhosa, não é? Você tem esse direito. Fica perdendo. Amém? Essas orações deveriam se tornar nossas orações em nome de Yeshua, recitada em momentos de deslocamento e retorno, reforçando o entendimento em nossa consciência de que a vitória e a paz de uma jornada ou uma saída, seja como você queira, vem da ação divina e não da nossa força humana. Você começa a tomar consciência. Gente, consciência na salvação é extremamente importante. Eu preciso ter consciência da verdade. Quando eu começo a orar e ter entendimento disso, eu começo a tomar consciência da verdade espiritual que está no entorno de nós, que nós não vemos, mas ela existe. E o inimigo de nossas almas sabe que eu estou tomando consciência. É igual criança que está começando, aí põe a mão na tomada, toma um choque, aí toma consciência de que não pode pôr a mão ali. Ó, se ela toma consciência que não pode pôr a mão ali, ela começa a ser protegida daquilo, não é? Porque da próxima vez ela vai dizer, não, aí eu não vou pôr a mão. Hã? Dói, dói. Deu para entender, gente? É a mesma coisa espiritualmente. Quando eu começo a tomar consciência que o filho e o pai estão em mim e que eles podem se levantar e ir contra os inimigos, Satanás vê isso e foge. Porque ele não tem poder contra nem o pai, nem contra o filho. E você tem consciência que os demônios se prostram diante do filho. Tem ou não tem? Você já tem consciência disso. E o filho está dizendo que o pai é em mim e eu em vós, o filho está em mim. Então eles têm que se prostrar e têm que bater em retirada em nome de Yeshua. Mas eu preciso tomar consciência disso. Isso não pode estar aqui na minha mente física só. Precisa estar na minha consciência. Aí tu vai ver o resultado. Como Moisés viu o resultado. Você imagina? Ó, batalha lá de Israel. Moisés com o braço assim, Israel perde. Moisés com o braço assim, Israel vence. O que é isso? Tipificação do Mashiach na cruz. Tanto é que ele não consegue sustentar o braço. Teve que pessoas segurarem o braço dele. Foi ele que foi lá e meteu o braço dele na cruz? Não. Foram homens que pegaram ele e cravaram ele na cruz. E quando ele foi cravado na cruz, a aparente derrota foi a nossa vitória. Amém, meu irmão? Mas preciso ter consciência. É óbvio que Moisés tinha consciência que quando ele levantava o braço, ó, ele percebeu, olha só. E gente, eu levanto o braço, Israel vence. Ih, levanta aí, Moisés. Ó, tomei consciência. Tanto é que levantou e pediu, segura aí, gente, para Israel vencer. Nós precisamos tomar consciência disso. Quer ver uma coisa interessante? Deus leva Moisés para um beco sem saída, gente. O local onde Deus levou Israel com Moisés tem montanha dos dois lados, deserto atrás e na frente o mar. É um beco sem saída. Moisés ficou assustado. Eram mais de 3 milhões de pessoas, entre velhos, mulheres, grávidas, crianças. Como é que ia nadar? Quantos iam conseguir nadar? Praticamente quase ninguém, né? Porque o exército viria e ia matando todo mundo. E eu leio, aquilo me chamou muita atenção, porque Moisés chegou e começou a clamar a Deus. Ele devia estar nervoso. Senhor, nós vamos morrer aqui. E Deus falou o que para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Sabe o que Deus quer?
Tem hora que eu tenho que ter consciência das coisas. Tem hora que eu tenho que ter atitude de fé. Tem hora que Ele quer que eu mova, que eu ande, que eu marche, que eu toque. Tem hora que Ele não quer que você fique clamando, não. Tem hora de clamar. A Bíblia diz: tem hora de guerra, tem hora de abraçar, tem hora de chorar, tem hora de se alegrar, tem hora de casar, tem hora de morrer, tem hora para tudo. Então tem hora para orar e tem hora para agir. Tem momento que não adianta, você tem que agir, Deus vai operar, você precisa confiar. Moisés não imaginava, gente, que mar ia abrir, ninguém imaginava isso. Eu é que sei, você é que sabe, porque já aconteceu. Mas no dia, imagina você lá. O que você ia dizer? Vou pegar Moisés na saída. Ele nos trouxe para um buraco. Ué, gente. Cheio de cara com 40, 30, de 30 a 40 anos, cheio de saúde, academia, pá, cheio de disposição, e o velhinho lá, pô, era um tapa e um tombo. Meu irmão, tapa o tombo. Moisés tinha força para brigar? Não tinha mais, meu irmão. 80 e tantos anos no deserto, pô, num calor tremendo. Se não é Deus, Moisés estava perdido. Mas a resposta dele me chamou muita atenção. Por que clamas a mim, Moisés? Toca nessas águas. Caberia Moisés falar: mas Senhor, tocar em água, não te perguntei nada disso, não quero tocar em água nada, eu quero sair desse buraco. Ele não fez isso, ele obedeceu e tocou nas águas, e as águas se abriram. Aquilo era surpreendente, nunca aconteceu. Criou um caminho no mar, e eles atravessaram o pé seco. E são 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Amém, meu irmão? Sem contar animal, que atrasa. Porque rebanho é igual Jacó falou, né? Eu vou no passo dos gados e dos meninos. Você imagina? Tinha passo de mulher grávida. Você acha que não tinha mulher grávida? E mulher grávida corre muito, né? Pois é. Então, tem mulher grávida, tem o pessoal da minha idade, que já está descendo a ladeira. Tem o pessoal mais da minha idade, que já está no meio da ladeira. Ainda tem aqueles que já estão no fim da ladeira e ainda persistem em descer. Então tu imagina. Tu imagina. E um exército sedento de morte, de ira, querendo matar atrás. Gente, milagre. Tem que contar com o milagre de Deus. Tem que contar com a mão do Senhor. Amém? Tem que contar com a mão do Senhor. E isso aqui é uma virtude para a gente. É uma virtude. Você está saindo de casa, vai para o trabalho, ajoelha. Ora sim, Senhor, eu vou tomar essa oração em nome de Yeshua que Moisés fazia para a minha vida. Pode abrir e recitar o texto, mas faz com fé. Porque Davi repete a mesma oração. Nos Salmos de Moisés, não tem problema isso não, gente. Não tem que ser uma coisa da sua cabeça. Não, é uma oração válida. E a oração não é apenas por vitória momentânea, mas para afastar forças espirituais malignas contrário ao pacto com Yud Revaverê. Você é pactuado, meu irmão. Ou você acha que o diabo está satisfeito com você? Se o diabo estiver satisfeito com você, meu irmão, tu tá mal. Pois é, tu tá mal, meu irmão. Não é um bom sinal, não. E não adianta você dizer para mim, eu tenho plano de saúde, que não vai adiantar. Nem com helicóptero. Com nada. Porque, meu irmão, vida espiritual não é brinquedo, não. É claro que ele sabe que tu proclama o nome do Filho do Deus Altíssimo. E é claro que ele te odeia. E ele quer ceifar nossas vidas. Mas o Senhor não permite.
e nós temos essas maravilhas contra ele. A palavra, que é a espada do Espírito. A igreja criou uma coisa assim que eu acho às vezes, não que seja errado, não é bem isso, mas acha que as coisas têm que ser assim, momentânea, quando, quando sai assim na nossa, assim, a gente está orando, aí vem de repente, fica só nisso. Não, meu irmão, isso não está correto. Existem a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o que é a espada do Espírito é a palavra de Elohim, não é a palavra que eu falo. É a palavra de Elohim que é a espada do Espírito. Não é aquela palavra que eu vou falando segundo a minha criatividade. É a palavra de Deus que é a espada do Espírito. E isso pertence à palavra de Elohim. Então você tem o direito de orar sim. E a oração não é apenas por vitória momentânea, mas é contra toda e qualquer força espiritual contrária ao pacto com Yud Revavier. Você está pactuado com ele, então você tem potestade maligna contra a tua vida. Rafael, aí você vai dizer, mas eu sou tão pequenininho. Eu sei que você é pequenininho, mas você não está baseado no seu tamanho, na sua força, porque no reino espiritual tamanho não vale nada. O que vale tamanho é aqui. Lá é a palavra, é a autoridade concedida pelo Criador, é que vale. E quando nós andamos segundo a vontade do Criador, nós nos tornamos canais dele na terra. Gente, você precisa tomar consciência disso. E quando nós tomamos consciência disso, meu irmão, o espírito maligno sabe que tu tem consciência disso. Ou ele sabe que tu não tem. É igual o cara que recebe a herança e não sabe que recebeu a herança. Você recebeu a herança? Não sabe. E o ladrão faz o quê? Pô, o cara não tem consciência que recebeu a herança, vou dar um jeito de roubar. E você sabe que isso acontece no mundo físico? Então imagina no mundo espiritual. Se o diabo percebe que você não tem consciência das coisas. Você quer ver um testemunho meu? Desculpa, é meu, mas é meu. Vou fazer o quê? O Senhor me converte, pô, eu mexia com droga e fumava muito. Aí um dia de madrugada, o Senhor me deu uma visão e falou, Rafael, tu é aquela mula lá. Me chamou de mula. Que um peso muito grande nas costas, que era o vício do cigarro. Mas ele falou assim, eis que eu mato a mula. Falou assim, em alta voz, escuta o tiro, Rafael. Falou assim mesmo. Aí eu escutei, pá! Aí eu vi uma bala entrando na cabeça da mula, a mula morreu, eu voltei à realidade, já sem desejo de fumar. E nunca mais fumei. Mas presta atenção no que aconteceu. Ó, eu volto sem desejo de fumar. Mas sabe o que eu fui fazer? Adivinha? Fumar. Por quê? Porque eu não tomei consciência da libertação. Continuei fumando, mas estou liberto. O diabo falou comigo alguma coisa? Pô, Rafael, tu tá liberto, cara. Qual é? Tu tá ficando nessa aí. Ele não veio falar comigo, não. Ele aproveitou e ficou quietinho e me manteve naquele vício. Mas eu fui num culto que me levaram ali no centro. E eu contei isso para um rapaz. O rapaz olhou para mim e falou assim: Rafael, você está liberto. Ó, você está liberto. Eu falei, eu pensei, será que esse cara está certo? Vou testar. Peguei um maço de cigarro, joguei fora e nunca mais fumei. Ó, lembra dos escravos no Brasil? O negro? Bom, o cara nasceu escravo. Para pensar comigo. Ele nunca conheceu liberdade. Um dia alguém grita para ele assim, olha, assinaram a Lei Áurea. O que a maioria fez? Saiu das fazendas? Não, foi trabalhar do mesmo jeito. Ainda não tinham tomado consciência. É isso que eu estou falando. Nós precisamos tomar consciência que se o Filho libertou, verdadeiramente sois livres. Ó,
Eis que vos dou autoridade para pisar toda a obra do mal, para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. Ó, e tem uma coisa interessante, e nenhum mal lhes acometerá. Não tem retaliação nenhuma de demônio nenhum. Eu preciso tomar consciência disso, para que no reino espiritual isso tenha valor, para que seja expresso no mundo físico. Porque as pessoas ficam dentro da igreja 40, 50 anos, mas não tomam consciência dessas coisas, não adianta, meu irmão. Fica todo mundo escravo. E o diabo, ó, porque o diabo não vai ser aquele que vai dizer, ô cara, ó, Yeshua te comprou, você está livre. Ele vai dizer para você? Não vai. E sabe que chega um tempo que você fica cansado. E aí você fica lá parado e o diabo te dando chicotada. Você nunca fala com ele. Por que tu está me dando chicotada? Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sois livres. Eu sou livre de você. Eu como a carne do sangue, eu como a carne e bebo o sangue do cordeiro. Pode parar. Em nome de Yeshua. Ele tem que parar. Mas a pessoa não toma consciência. Amém? Tome consciência que você tem direito de orar como Moisés orou. E não vai te acontecer nada. Amém? No nosso caso, por meio do sangue de Yeshua. Isso nos ensina que o nosso movimento só é seguro quando guiado por Yud Revavirê. E o repouso só é verdadeiro quando ele habita entre nós e em nós. Logo, nós precisamos, repito, tomar consciência disso como corpo, gente. O irmão está lá oprimido, fala, não é para tu estar oprimido mais, cara. Por que tu está oprimido? Qual é a razão da opressão na sua vida? Você tem que entender. Porque a libertação... Yeshua no Madeiro falou o quê, gente? Está consumado. Está pronto. Não falta... Está tomando consciência? Hein? Tomar consciência não é me ouvir e falar, ah, tá. Aí sai daqui e esquece tudo. Aí você não tomou consciência. Quem toma consciência vai experimentar, como eu fiz. Será que isso é verdade? Então eu vou ver se é verdade. Bom, joguei fora. Então você tem que experimentar se é verdade. Você não tem que ser mais oprimida. Você não é mais coitado. Você era coitado quando o diabo te açoitava, agora tu não é mais. Agora você é filho de alguém. Você tem um sobrenome no reino espiritual. Você é de uma família do céu. Não tem que estar mais oprimido. Meu irmão, medita na sua vida. Se tem alguma opressão, tem alguma coisa que não está certa aí. Amém? Então, logo depois dessas maravilhas, olha o que acontece com Israel lá em Números 11:1. Depois o povo tornou-se o quê? Queixoso. Eita. Está queixando? Ai, meu salário é baixo. Ai, não aguento mais essa casa. Ai, não aguento mais minha esposa. Ai, não aguento mais meu marido. Ai, não aguento meus filhos. Ai, não aguento meu trabalho. Ai, meu salário podia ser maior. Ai, 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 ai. Hein? Olha só, depois o povo se tornou queixoso. Não era, se tornou. O povo viu maravilha, mas mesmo assim se tornou. E quando eu queixo, fico queixando, olha o que acontece. Eu falo o que é mal aos ouvidos de Yud Revavirê. Gente, olha só. Eu vou perguntar uma coisa para você. Quem prefere morrer?
Que silêncio. Ninguém. Então você está vivo e queixando? Hein? Você já está vivo, que é uma misericórdia. Você está vivo, tem sede, tem fome, chora, sorri, se alegra. Eu vou dizer, respira. Eu ouvi espirra também. Tem saúde, tem doença também. Porque olha só, tem gente que fica reclamando, não que doença seja bom, mas você só não tem doença se você estiver morto. Então o que você escolhe? Diz aí para mim. Escolhe aí. Porque a doença tem possibilidade de ser curada por Deus, de ter um milagre na sua vida. Mesmo porque você está vivo. Porque quem está morto não fica doente, não respira, não sente dor, não queixa. Não queixa, não fica queixoso. Eu nunca vi defunto falar, pô, aqui tá ruim, tá doendo. Não fica. Então o povo se torna queixoso e começa a falar coisas más ao ouvido de Yud Revavirê. E quando Yud Revavirê o ouviu, você percebe que a Bíblia é clara? Quando Yud Revavirê ouviu. Então tinha momento que ele não estava. Então tinha momento que o povo não estava. Então tem momento que você não estava queixando, mas a partir de ontem, tu começou a chutar pedra. Gente, quando a gente começa a chutar pedra na rua, cuidado. Vai começar o queixa-queixa. E pior, Deus escuta. E Deus pode ver isso como uma ingratidão. E é de fato. Imagina teu filho, tu dá cama para dormir, comida para comer, teto, roupa, dinheirinho, e vive queixando. O que você acha? Você gosta? O filho vive queixando, que casa ruim, chata, que comida horrível, que, que cama ruim. Cara, tô cansado, tô doido para ir embora daqui. Você ia ficar feliz? Diz aí, meu irmão. Pois é. Então Deus também não fica. E com razão. E quando Yud Revereu ouviu, sabe o que aconteceu? Você fica irado? Você fica irado porque o teu Criador te fez a imagem e semelhança dele. Então, se ele fica irado, é por isso que nós também nos iramos. Sendo que há uma diferença. A ira dele é justa. A nossa ira é injusta. Mas a dele não. Então ele ouviu aquilo, acendeu a ira. O fogo de Yud Revavirê irrompeu entre eles e devorou a extremidade do arraial. Ira de Deus mata. Ira do homem pode matar. Faz. E ira do homem também pode matar, não pode? Mas a ira de Deus mata. O adjetivo queixoso designa alguém inclinado a reclamar, lamentar ou murmurar, como estão em algumas Bíblias. Quando o queixoso abre a sua boca, ele expressa sua insatisfação diante dos outros. E ele passa a ser o semeador daquela insatisfação. Passa a ser semeador, não tenha dúvida. Quando tem um queixoso, ele para do lado do outro e começa. Ó céus, ó vida. Caramba, esse pastor não é mole não. Estou insatisfeito com ele. É, meu irmão, por quê? Caramba, ele não tira essa barba. Que coisa chata. Não estou aguentando mais. Não tem cabelo. Pois é, careca, não aguento mais. É verdade. Aí começa. Não é? Você não concorda? Eu concordo.
pensando, eu não estava pensando nisso não, mas agora eu acho que é isso mesmo. Não é assim, gente? É assim mesmo. Você sabe que eu estava lendo essa palavra, escrevendo, aí veio no meu coração aquele murmurar que começa baixinho, sabe? Aí começa a aumentar, né, entre o povo. Aí de repente está grande. É assim que é. Essa droga, esse ópio, a murmuração, a insatisfação. A palavra queixoso é usado para caracterizar a pessoa cujo modo de falar ou agir transmite mágoa, tristeza, descontentamento ou insatisfação. Começa a ser semeador de insatisfação. Cara, Deus detesta isso, meu irmão. Você pode ter certeza que quando você está assim, você espiritualmente comprou, sabe, aquelas miras de espingarda que tem uma bola, tem o alvo, e tu coloca na tua cabeça para o juízo de Deus acertar. Você vira alvo do juízo de Deus, é certo, meu irmão. Você não estou brincando, não. Olha, Rafael, por que Deus não está matando agora? Por causa de Yeshua. Porque senão, ô queixoso, você já estava morto há muito tempo. Porque se você está com alvo, você pode ter certeza, está reclamando, o alvo está lá. E Deus não costuma errar alvo, erra. Ele não erra, não, gente. Ele acerta 100%. Ele não tem esse negócio do satélite que fica, não sei quantos por cento de erro. Ele não tem esse negócio, não, meu amigo. Ele mira lá de cima, acerta no olho do alvo. Tuf! O cara cai lá, você não sabe nem por que ele caiu. Queixar-se ou murmurar é pecado, porque revela incredulidade e rebeldia contra o Criador. A queixa ou murmuração atrai o juízo divino e nos afasta das bênçãos do Senhor. Meu irmão, se Deus ia te abençoar, não vai. Você pode ter certeza, não vai, meu irmão. Não vai. Israel ficou 40 anos no deserto clamando e Deus não respondeu mais. Gente, você imagina 40 anos. E sabe como que Deus dirigiu Israel no deserto 40 anos? Você sabe? Ó, rodeando o monte de Edom. Ficou assim. Gente, imagina, 40 anos. Pô, nós já passamos por aqui. Eu acho que sim. Põe um pau aí pra gente ver. Aí, pô, 10 anos depois, caramba, o pau tá aqui. Meu Deus, muda de rota aí. Põe um pau de novo para ver se é verdade. 30 anos depois, é verdade. Nós estamos rodando até morrer. Até morrer, meu irmão. Não brinca, não. Não brinca com o evangelho, não, cara. Brinca, não, hein? Veja em Números 14, 27 a 30. Depois falou Iude Revavirei a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação? É uma coisa interessante de se prestar atenção. Deus sofre. Ele está triste. Ele está sofrendo de ver uma congregação cuja qual ele mostrou poder e glória na frente deles, eles viram maravilhas que nenhum de nós viu e nem muitas gerações em Israel viram. E eles não creram? É de ficar triste, é ou não é? É de entristecer. Então, quanto sofre? Essa congregação está causando sofrimento ao coração do Criador. Isso é sério, gente. Que murmura contra mim. Então, quando você está murmurando contra o Senhor.
Às vezes sua mesa está farta. Você tem almoço, você tem janta, você tem café da manhã. Sua geladeira abre, você fala, puxa, olha que problemão. Não tem nem lugar para colocar as maçãs que eu comprei. Aí põe lá e fica empurrando, a geladeira não fecha. Em vez de você, glória a Deus, a geladeira não fecha. Eu não aguento mais essa geladeira e a partir de agora eu tenho que comprar outra geladeira. Gente, deixa de ser murmurador. Você deve falar assim, glória a Deus, minha geladeira não... Senhor, obrigado que o Senhor está mandando com fartura. Não é, meu irmão? Nós temos que aprender essas coisas. Ser gratos a Deus. O cara amaldiçoa a geladeira porque ela não está fechando. Eu estou te falando isso que eu já vi. Pô, o cara tem que falar, pô, glória a Deus, minha geladeira. Meu irmão, tem que dar testemunho. Meu irmão, minha geladeira nem fecha. É porque ela está estragada? Não, porque Deus tem me abençoado com toda sorte de alimentos. É, meu irmão, é claro. É um ponto de vista muito diferente. Deus quer ouvir agradecimento. Agora, a geladeira não fecha, você amaldiçoa a droga da geladeira, vou ter que amarrar com aquele extensor da moto. Não é assim? Com essa droga dessa televisão. Tem gente que nem tem televisão, cara. É, tem gente que não tem, cara. Pois é, o meu chuveiro não esquema. Mas tu tem chuveiro. E quem não tem? Hã? Pois é, ainda tem a água. Tem gente que não tem onde nem deitar. Você sabe que a parábola do rico do Lázaro fala um pouco disso, porque o mais novo tinha tudo. E depois ele lá nas bolotas dos porcos, onde ele no chiqueiro que ele teve que comer, que ele falou, caramba, pô, o meu pai é o mais novo. Ah, do Lázaro. Coitado do Lázaro, não tinha nada com isso. Então, então ele só tomou consciência quando ele teve falta de tudo. Gente, não seja assim. Não seja assim. Ah, meu colchão é duro, mas tu tem colchão. E quem não tem? Mas é. Cuidado, hein, meu irmão. Pois é, a tudo dai graça. Depois falou Iude rei a Moisés e Arão, dizendo, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu. E aí, meu irmão, quando o Senhor diz vivo eu, o Senhor morre. Então, meu irmão, vivo eu é o quê? Só vem juízo eterno. Meu irmão, se o Senhor falar para tu, vivo eu, sai correndo. Não sei para onde, mas a coisa vai ficar estreita. Porque é bom, se humilha. Não corre não, porque não tem lugar. É melhor se humilhar. Porque quando ele fala vivo eu, meu irmão, a vida dele é eterna. Então, se ele está falando vivo eu, é porque vem juízo eterno. E veio. Ó, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos. Gente, Deus tem ouvido. Ó, você vai entendendo ele através das revelações. Ó, falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que eles reclamaram, Deus vai fazer igual. Acabou. Aí, ó. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Acabou, meu irmão. Acabou. Você sabe que eles depois se arrependeram, né? Mas o juízo já tinha e Deus não tirou. Como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima. Meu irmão, ainda bem que eu não tinha 20 anos para cima naquela época. Nem tinha nascido. Ainda bem, porque é dos 20 anos para cima que vão morrer. Então, o pessoal de 19 e 4 meses ainda se deu bem. Foi de raspão, mas se deu bem.
Imagina, ele deu a idade, cara. Ó, dos 20 anos para cima, o cara estava com 19 e 11 meses. Meu Deus, hein? Ele deve ter sentido a espada fazer assim, ó. Uf, meu Deus. Ó, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrarei na terra pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então Deus sabe o que você tem no teu coração. Os únicos que não murmuraram, Caleb, meu Deus, de toda uma geração de vamos dizer, 3 milhões de pessoas. 2, Jefoné e Josué. Por isso que eu vou pedir para fazer uma escola de Jefoné e Josué, para a gente aprender. É, gente, porque melhor é aprender para se safar do que ficar murmurando aí. Pois é. Quem sabe eles nos ensinam a não murmurar de nada. De nada. A tudo dai graça. Obrigado, Senhor, pela casa que eu tenho. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tem me dado. Aqui, a queixa, a murmuração custou ao povo a bênção. Às vezes, a bênção, a resolução do problema ou a cura estão próximos. Porém, a queixa e a murmuração nos afastam da bênção que o Vaverê quer nos dar, como a nuvem é levada pelo vento. Você sabia disso? Às vezes a bênção está assim, ó, chegando, igual a nuvem, né? Vem chegando, vem chegando. Aí você, pô, que droga, não aguento mais isso. Pô, em vez de se arrepender, continua. Aí acha um parceiro, o parceiro fala, não, tu tá certo. É, tu tá muito certo. Deus não abençoa. É, claro, não vai abençoar nada. Eu já vi gente orando e não aconteceu nada. Aí pronto, meu irmão. Aí já era. Mandou. É, gente, você está pensando que eu estou brincando? Não foi assim? Deus não estava levando Israel para a terra de Canaã. Gente, Deus tirou Israel do Egito, fez maravilha, deu a lei, formou um exército, formou um povo, abençoou, apareceu para eles. Quando entra aí na terra. Não, não vou entrar. Não vou entrar, ó. Olha o vento empurrando a nuvem. O vento é a murmuração, a nuvem é a benção. Por que tu não vai entrar? Ah, porque meus filhos vão morrer. Ah, é? Seus filhos vão morrer? Então, Israel, olha só, agora não vão entrar mais. Ó, agora já era. Ah, aí não foi nem vento, foi furacão. Levou embora. É, meu irmão. Às vezes a bênção está próximo da sua vida, mas tu começa a murmurar. Meu irmão, começa o Eldinho. Já tem até nome. Começa o El Ninho, e El Ninho não é mole não, meu irmão. E tu murmura. E pior, gente, que um murmurador acha que tem razão. Esse é que é o mal. Não chega ninguém para dizer, ô cabeçudo, para. Ninguém chega para dizer isso. Ninguém fala, meu irmão, para de murmurar. A vida é minha. Então murmura. Então continua. Pois é, o vento só para a bênção, mesmo. Só para mim, ó. E vai embora. Aí depois fica no vazio. Aí você, olha só, isso é sério. A gente é pastor, a gente percebe, gente. Aí a pessoa fica assim, ó, naquele problema. Sabe disco arranhado? O pessoal do vinil sabe. Não é, amigo? Eu não queria dizer, mas você falou. O pessoal do vinil sabe. Deu um arranhão no disco, meu irmão, você vai escutar aquela frase da música pro resto da existência. E fica. Aí o irmão vem 10 anos depois, pô, pastor, ora por isso, mas nós já oramos, cara. Mas não aconteceu nada. Ah, então você já entende, ó. Tá no disco vinil. One. Tá rodando. É verdade, meu irmão. Fica rodando, o problema é o mesmo para sempre. E nunca termina. Israel ficou assim no deserto, meu irmão. Ficou rodando um monte Seir, não saía do monte Seir, cara. E o cara não parava para pensar, porque a murmuração cega o homem. Cega.
Aí fica lá rodando. Não estou entendendo. Não está entendendo? Pô, já fiz tudo. Já jejuei, já orei. Não estou entendendo. Ora aí por mim. Vamos orar. E o disco está lá arranhado. Não, às vezes nem vê. Israel viu? Não vê, cara. Não vê. Murmuração não presta, meu irmão. É melhor cortar a língua do que murmurar. Ou então cola a língua, sei lá, toma café quente para a língua queimar e não murmurar e ficar assim, ó, minha língua tá... vai murmurar que a língua queimou. Sei lá, meu irmão, não murmura. Não murmura. Tem aquele louvor, em vez de murmurares, canta um louvor, lê salmos mesmo. Na hora que o negócio começar, corre, me dá uma Bíblia. E lê salmos. Dá um jeito, meu irmão, mas não murmura. E não vai procurar um ouvido para te dar razão, não. Se eu sem o diabo não presta, meu irmão. Você começa murmurando desse tamanhozinho. Puxa, esse frio é terrível, né, irmão? Irmão, que frio horrível, né? Imagina você sair lá da sua... É mesmo. Aí começa a crescer, meu irmão. Começa a crescer a murmuração. Aí... Meu Deus, eu comecei a vigiar se eu estou murmurando. Tem que vigiar, meu irmão. Ó. Tem que morder a língua, mas você não pode, senão você vai reclamar com a maneira, eu disse que está língua. Ai, eu não aguento mais essa língua. Tem língua, mas eu não aguento mais essa língua. Cuidado, meu irmão. Em vez de murmurares, canta. Porque a murmuração afasta-nos da bênção que o de Reverê quer nos conceder. Interessante, o profeta orou 3 anos, não choveu em Israel. O profeta não murmurou. E o profeta estava na seca também, meu irmão. Mas você nota que quando o profeta vai, todo mundo estava murmurando. Mas quando o profeta vai orar, ele vê a nuvem chegando. Foi por isso que eu falei da murmuração. Ele vê. Aí, em vez dele murmurar e falar, pô, que droga, que nuvem pequena, Senhor. Ele não falou isso, não. Ele falou, vou orar de novo. Meteu a cara no pó, orou. E agora? Agora, já está tamanho do... Manda todo mundo fugir que vai ter uma tempestade. Ele não murmura, meu irmão. E se ele não murmura, a bênção enviada vem a ele. Entende? Nós precisamos aprender no corpo a não murmurar de nada. De nada. Não é que o nosso Pai Celestial não nos conceda bênção, mas é as nossas queixas e murmurações que, como vento, as empurram para longe de nós. Guarda isso. E as perdemos. Somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz que o Elohim, ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele gosta de abençoar. Então não é ele o problema. Porque se tivesse escrito, Elohim é duro para abençoar, aí tudo bem. Mas não está escrito assim. Está escrito que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então ele tem prazer em nos abençoar. Acontece que a gente murmura, o El Ninho aparece. Aparece. O El Ninho da sua vida. Aí você também começa a murmurar do El Ninho. Que droga de El Ninho. Aí, meu irmão, não para a murmuração. Murmuração é um processo de escada, meu irmão. Vem subindo. E cada vez mais alto. Aí chega um momento que já era mesmo. Aí tu fica no disco arranhado. De vinil. Amém, meu irmão? Então, pare de reclamar de sua situação de vida. Faça as coisas sem murmurar. Veja o que está escrito em Filipenses 2, 14 e 15. Fazei as coisas sem o quê? Murmuração é queixa. Nem contendas. Contenda é o quê? Briga. Para que vos tornei
irrepreensíveis e sinceros. Ó, quem murmura é repreensível e não é sincero. Eita, viu, murmurador? Quem é murmurador aí? Quem vai levantar? Eu não levanto. Nem contenda, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Yud Revavirê, imaculado, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual vocês, que não são murmurador, né? Quem não é murmurador aí? Todo mundo. Então tá. Então você vai resplandecer como luminar no mundo. Olha como a murmuração é um problema. Ou seja, aqueles que murmuram, reclamam ou provocam contendas são dignos de repreensão. Não demonstram sinceridade, nem se revelam como filhos íntegros de Yud Revavirê. Pelo contrário, pertencem a uma geração corrupta e perversa, incapaz de brilhar como luminares neste mundo mergulhado em trevas. Mas eu estou na igreja. E daí? Problema seu. Entende como murmuração é um pecado terrível? Terrível. E mais, os murmuradores e queixosos, sabe o que vai acontecer com eles? Você já sabe. O que aconteceu com os murmuradores lá no deserto? Pereceu todo mundo. Gente, os caras ficaram bombados porque andaram no deserto, na areia, 40 anos. Tem que ficar forte, não tem não? Mas mesmo assim, aconteceu o que com eles? Morreram. Veja em 1 Coríntios 10:10. Eu gosto muito de... Gente, coloca isso no seu carro, no seu quarto. 1 Coríntios 10:10. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Murmurador, o destruidor vai te destruir. Amém? Isso é um fato. Os queixosos e murmuradores são tão insatisfeitos, não é? Que serão destruídos. Gente, isso é sério, muito sério, tem que prestar atenção. E mais, se você queixa, murmura, inclusive contra seu próximo. Ai, eu não aguento mais o Caio. Ih, estou perdido. Logo o Caio, né? Mas não aguento mais. Eu não aguento mais o fulano. Gente, eu não aguento o fulano, ele é chato. Poxa, não para de falar. Meu irmão, se eu murmuro contra o meu irmão, eu boto de novo o alvo sobre a minha cabeça para o juízo de Deus. Eu atraio o juízo de Deus sobre minha vida. Isso não é brinquedo. Olha só o que diz Tiago. Tiago ninguém gosta de ler, né? Tiago, que se chama Jacó, 5:9. Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais o quê? Julgados. Eis que o juiz está a... Tiago 5:9. Se eu estou me queixando do meu próximo, o juiz está na porta. Está na porta o quê? Está próximo. Porque se tem alguém aqui querendo entrar, ele fica na... A porta é o lugar mais próximo. Então, o que acontece? Se eu me queixo do próximo, o juiz virá. Isso tem que se tomar muito cuidado. Os queixosos e murmuradores são tão insatisfeitos que acabam abrindo a boca dentro da congregação até para adular pessoas só por interesse. Sabe para quê? Satisfazer a insatisfação dela. Sabia disso? É. Ó,
ela começa a abrir a boca dentro da congregação para adular a pessoa, só por interesse, para conduzi-las a satisfazer seus desejos egoístas, em oposição até à vontade de Yudi Revaverê. Às vezes Deus não tem vontade daquilo para ela começa a dizer, não, tchá, 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 eu sou, ó céus, eu sou tão sofredor. Já viu isso? Ai, tadinho de mim. Você tem aí, poxa, você é tão boa. Caramba, estou precisando de 100 mil reais, você é tão boa. Tem ou não tem isso? Cuidado, cuidado. Quando você vê pessoa assim, reclama primeiro, depois adula. É uma regra. Reclama, depois olha, você é tão tremenda. Poxa, que pessoa é você? Sabe? O pessoal aqui é terrível, mas você não, você é muito legal. Ah, meu irmão, você está precisando de só de 100. Aquela voz mansa. Você já viu isso dentro da igreja? Eu já vi. Cuidado, hein, meu irmão. Na Bíblia, esse termo descreve pessoas que seguem suas paixões carnais imediatistas, sem reverência nenhuma ao Criador, tornando-se até escarnecedores e muitas vezes resistentes até à fé. Eles não têm fé. Eles, eles se apresentam como coitados, necessitados, por isso tem que ter cuidado. Já aconteceu isso aqui. Tem que ter cuidado. Para ajudar, precisa orar. Precisa ter discernimento de espírito. Porque isso é muito sério. Amém? Porque essas pessoas, elas desviam pessoas. Elas escolhem pessoas. E elas vão nas pessoas certas. Porque quem as dirige não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito das trevas. E você precisa tomar cuidado. Amém? Desde que você sabe que tem joio no meio do trigo. Amém? Veja em Judas 1,16. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências. O que a palavra quer dizer? A palavra quer dizer que eles queixam porque o desejo deles não é satisfeito. Então eles começam a queixar, começa a achar ruim, começa a murmurar, começa a arrumar defeito, começa a dizer que é ruim, começa a dizer que está cansado, começa a dizer que não quer vir. Não tem isso? Hein, gente? Pois é, cuidado. Porque você não sabe o que está dentro do coração daquela pessoa, você sabe? Não sabe. A aparência é de alguém necessitado de um coitado. E ela, com a murmuração, a pessoa espalha isso. E aí comove o coração de muitos. Comove ou não comove? Pois é. E precisa ter cuidado. Porque às vezes aquilo é uma armadilha. Tem pessoa que vive disso. Amém? Então, segundo suas concupiscências e a sua boca diz coisas arrogantes. Que coisas arrogantes são essas? Essa congregação não ajuda ninguém. As pessoas aqui têm não dá nada para ninguém. Eu já ouvi isso. Então, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque tem um espírito assim. Tem um espírito que leva as pessoas a ficarem assim. E pior, que as pessoas têm um coração doador. Aí ela chega assim. Primeira coisa, conselho de pastor. Tem uma pessoa assim no nosso meio? Tem que mandá-la falar com o pastor. Minha irmã, amém. Vai conversar com o pastor. Porque ajudar é de Deus. Se eu tenho bem nesse mundo e não abençoo o meu próximo, eu peco. Então ajudar é de Deus. Mas nós temos que ter o quê? Cuidado em ajudar. Nós temos que ter discernimento em ajudar. Por exemplo, ninguém precisa saber que é você que está ajudando. Ajuda através da congregação.
Ninguém fica sabendo quem é. Então, o inimigo não tem como levar essa pessoa a ficar agregada àquela pessoa. Você está entendendo? O diabo, ele precisa agregar a pessoa. Ele precisa se ligar à pessoa. Se ele se ligar à pessoa, começa o problema. Porque, não, mas o pior é que a ministração desse demônio sobre a vida dessa pessoa que agregou é murmuração. E essa pessoa também vai ficar contaminada disso. E é possível que contamine outros. Então, meu irmão, eu vi isso. Cuidado. Olha só, quer ajudar? Isso é de Deus. Ajuda através da congregação. Ninguém precisa saber que é você. Eu não vou falar, é a congregação que ajudou. O dia que não puder, a congregação não pode. É isso. Amém? Logo, o que Yud-Heh-Vav-Heh faz com os queixosos no deserto? Aplica juízo. E quando Yud-Heh-Vav-Heh o ouviu, acendeu-se a sua ira, e o fogo é o juízo, de Yud-Heh-Vav-Heh rompeu entre eles e devorou a extremidade do arraial. Lembra que o Senhor diz, eu sou fogo consumidor? Então ele acende o fogo dele e mata. Eu sei que a igreja não está acostumada a ouvir que Deus mata. Ele mata. Ele não matou os filhos de Arão? Fogo estranho. O fogo não pode sair do homem, tem que sair dele. Matou eles. E Deus mata hoje? Também. Então, cuidado. Aí o povo, vendo o juízo, o que ele fez? O que o povo fez? Vendo o juízo de Deus lá, o fogo queimando. Olha, Números 11, versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou a Yud-Heh-Vav-Heh, e o fogo se apagou. Ó, o povo foi atrás de quem? Atrás de quem que você tem que ir? Yeshua. Ó, o povo clama a Moisés, que é o intercessor entre Israel e Yud-Heh-Vav-Heh. Moisés atuou como intercessor temporário entre Israel e Yud-Heh-Vav-Heh no passado. Moisés é uma prefiguração de Yeshua. Pois Yeshua é o intercessor eterno. Por isso está revelado em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Elohim. Quem é ele? Avinu Sheba Shammai. O que Avinu é? Avinu é o quê? Você sabe. Nosso que está no Yud-Heh-Vav-Heh. E um só mediador entre Elohim e os homens. Quem é ele? Homem. Amém. Moisés era homem. Yeshua HaMashiach, homem. Ó. E com a intercessão de Moisés, o Senhor responde apagando o juízo, o fogo consumidor. Pois Yud-Heh-Vav-Heh responde à intercessão daquele que foi separado e preparado por ele para interceder pelo povo. Por isso, Yeshua disse em João 16, versículo 23, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirde a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Quem é o nosso intercessor? Hamashiach, o homem. Por isso que ele é chamado filho do. Só pode interceder por homens, homem. Amém? Anjo pode interceder pelo homem? Só o homem. Veja o que é dito de Yeshua em Hebreus 7,25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Yud-Heh-Vav-Heh, vivendo sempre para
interceder por eles, meu irmão. Yeshua vive para interceder por nós. E Yeshua amanhã ele estará intercedendo por nós. Ontem ele intercedeu por nós. Depois da manhã ele vai interceder por nós, porque ele vive para interceder por nós. Então, você tem que correr a ele, como o povo correu a Moisés. Veja que coisa tremenda. Yeshua vive para isso. Olha só. Se você ajoelhar hoje, ele vai interceder por você. Se você ajoelhar amanhã, ele vai interceder por você. Se você no banho ajoelhar e clamar, ele vai interceder por você. Se você for para o trabalho e clamar, ele vai interceder por você, porque ele vive para isso. Você entendeu? Ele vive por nós, para nos livrar do mal. Veja, isso é tremendo para mim, meu irmão. Isso é confortador. Da mesma forma que Moisés viveu para interceder por Israel, como Israel clamou a Moisés e Moisés orou ao nosso Pai Celestial e ele respondeu, de igual modo você clama a Yeshua e Yeshua intercede por você diante do Pai e certamente ele responde. Isso é atual, é hoje e é maravilhoso para nós que cremos que Yeshua é o filho de Yud e Revavirê. Mas como Paulo já nos revelou em 1 Coríntios 15:33, não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu sou amigo dele porque ele é muito bonzinho. Vou repetir, não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Rafael, mas eu gosto muito dele. Vou repetir, não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Essas desculpas são os enganos que estão entrando no teu coração. Às vezes Deus não quer que você ande com aquela pessoa. Às vezes Deus não quer que você se comunique com aquela pessoa e você está insistindo, insistindo, insistindo. E ele vai corromper o teu bom costume. E corrompe mesmo, porque o diabo não tem misericórdia alguma. E é exatamente por causa dessas más companhias é que Israel volta a se queixar. A queixa nasceu do coração das más companhias em Israel. Sabia disso? Hein? É exatamente por isso. Veja em Números 11:4. Ora, o vulgo, você sabe o que é vulgo? Ô, vulgo, você é vulgo? Não, tu não é vulgo. Tu não é. Sinto muito, minha irmã. Tu não é vulgo. Vulgo é mistura de povo. Na Bíblia significa incrédulo misturado com crédulo. Vulgo é quem não crê, é misto. É o cara que saiu do Egito porque jogou na casa de aposta da Inglaterra quem ia ganhar, o Deus dos hebreus ou os deuses dos egípcios. E eu acho que ele tinha até a tendência de apostar nos deuses dos egípcios, porque eram muitos deuses. E os hebreus só tinham um e era escravo. Então ele deve ter coçado a sua cabeça e pensado, eu acho que eu vou apostar nos deuses dos hebreus. Mas a mulher dele deu uma cutucada e falou, não, faça isso. Aí ele apostou nos deuses dos hebreus e ficou tremendo. Mas como ele viu que os deuses dos hebreus ganhou, ele falou, então nós vamos, eu e minha família vamos com Israel. Você acha que não aconteceu isso, meu irmão? É claro que sim. O ser humano é assim. Ó, time de futebol. O time lá do cara começa a perder, 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 perder. Os outros zomba, zomba, zomba. Um dia ele muda de time que está ganhando. Não muda? Hein? É ou não é? Muda, porque cansou de perder. Então, os caras lá olhando quem ia ganhar, o Deus dos hebreus ou os deuses do Egito. Eles viram que o negócio pegou para os deuses dos egípcios. Aí o cara pensou bem, hein? Eu vou atrás dos hebreus. Você acha que não houve isso, meu irmão? Aqui
aqui, ó. Números 11, versículo 4. Ora, o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Quem começou com essa queixa foi justamente esse pessoal que foi atrás por conveniência. Não foi atrás por causa do pacto, foi atrás por causa da conveniência. Olha só, ó, no Êxodo, quando Israel saiu do Egito, o texto menciona que subiu também com eles uma mistura de gente, de povos. Em Êxodo 12:38, também subiu com eles uma grande mistura de gente, e em rebanhos e manadas uma grande quantidade de gado. Eram pessoas não israelitas que se juntaram à saída, provavelmente podiam ser egípcios e outros estrangeiros que viviam no Egito. Alguns podem ter sido escravos por ser de outras nações, simpatizantes da fé de Israel, porque viram o Elohim de Israel derrotar as potestades malignas do Egito. Ou simplesmente aproveitaram a oportunidade e falou: opa, vou sair pela esquerda. Aproveitou para sair fora. Ué, você acha que não? Hein, gente? São seres humanos como nós. Você acha que o cara não olhou? Epa, Israel está saindo, vou colar nessa parada. Porque não tinha ninguém com carteirinha lá dizendo: eu sou judeu, eu sou, sei lá, elamita. Não tinha não, meu irmão. Estava lá todo mundo no Egito, na opressão egípcia. Quando começou aquele movimento, falou: opa, mulher, arruma a trouxa aí. Era trouxa, né? Arruma a trouxa aí, pega a mula e vamos embora também, vamos nessa onda. Mas, marido, você vai sair atrás desses judeus aí. Vou, claro, vamos embora, vamos embora. Teve ou não teve? Provavelmente não, gente. É claro que teve. É claro que o cara ficou assim: mulher, fica aí. Se o Egito ganhar, a gente adula o faraó. Se o Deus dos hebreus vencerem, a gente adula Moisés. Você acha que não teve? Claro que sim. Então, como eles viram o Elohim de Israel derrotar as potestades malignas do Egito, ou simplesmente aproveitar a oportunidade de deixar a opressão egípcia. E o fermento da queixa começa com a mistura do povo que estava no meio de Israel e alcança o coração dos filhos de Israel. Essas pessoas, elas não têm compromisso com pacto. Olha só, crente, você tem compromisso com pacto? Cuidado com quem não tem compromisso com pacto. Amém, meu irmão? Cuidado com aquele que tem. Nada a ver. Cuidado que eu vou te explicar o que significa isso, viu, meu irmão? O vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, ou seja, foram os primeiros a reclamar da falta de comida, influenciando os israelitas a murmurar contra Moisés e Yud Revavirê. Presta atenção, meus irmãos. Não é à toa que Paulo nos adverte em 1 Coríntios 5,6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Você sabe o que ele fala que não é boa a vossa jactância? Devemos ter muito cuidado dos nossos relacionamentos com os ímpios, que não têm compromisso com pacto com o Senhor. Somos naturalmente influenciáveis e muitas vezes acabamos moldando o nosso comportamento de acordo com o grupo que frequentamos. É ou não é? Até o vestir fica igual. Você vê grupos de jovens, todos vestidos de preto. Todo mundo só tem preto. Com as botas grandonas. Estou mentindo? Cheio de tatuagem na cara, tudo igual. Tudo com cara. Aqui fica tudo escuro, nem sei porquê. E tudo andando junto. É ou não é? São Paulo, então, se você for em São Paulo, você vê muito. Tu entra na escola. O grupinho que é famoso na escola. Você quer participar do grupinho.
Porque senão você vai se sentir tão mal. Aí você quer participar do grupinho. Para participar do grupinho, precisa fumar. Porque senão você é bocó. Aí tu vai indo, fuma. Aí daqui a pouco tá vestindo igual o grupo e todo mundo fala, legal, você é legal. Tô, pá, toca aqui, não sei o quê. Começa a falar as gírias igual. É ou não é, meu irmão? Aí tu olha um, é cópia do outro. Nem personalidade tem. Cuidado com isso. Muito cuidado com isso, porque nós somos influenciáveis. E pior, no mundo moderno, isso é muito estimulado. Quer um exemplo? Papai e mamãe crente. Cria o filhinho, a filhinha e os filhinhos na igreja. E ora, Senhor, que passe na UF. É, é. Mas aí fica orando e pedindo, Senhor, que ele passe na UF, que ele isso, que ele aquilo, ai, tão bonzinho. Aí passa na UF. Aí, meu irmão, um dia parece, fala para a mãe assim, aí mãe, tudo legal? Você orou hoje, meu filho, minha filha? Orei, mas eu não vi. Ah, eu orei no meu pensamento. É ou não é? Aí chega aquele pessoal todo de preto com ele, com TP escrito aqui, né? Você sabe o que que é? Gente, a pessoa larga a fé. E a gente tem visto muito isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Não existe. Sabe por que que Paulo fala? Gente, eu custei entender isso. Sabe por que que Paulo fala não é boa a sua jactância? Porque o que você ouve dessas pessoas é o quê? O que que tem a ver? Eu não faço o que eles fazem, isso é jactância. Porque você está vendo a transformação da pessoa, a condução da pessoa, e a pessoa está dizendo que não. Isso é jactância, isso é orgulho. Já está contaminado e diz que não. Gente, por isso é essencial vigilância nas escolas, nas universidades, no ambiente de trabalho, em qualquer círculo social. Quando um crente afirma qual o problema em ser amigo de um ímpio, revela uma postura perigosa. É justamente esse tipo de atitude que o apóstolo Paulo está advertindo, lembrando que tal jactância não é boa. É por isso que ele fala isso. Ele está chamando isso de orgulho. Quando eu falo que não tem problema nenhum, não é? Eu estou mostrando jactância, orgulho. Ó, e pode corromper os bons costumes. O povo de Israel, já contaminado pela murmuração do povo, chegou ao ponto de chorar por desejo de comer carne. Gente, você já viu alguém chorar por desejo de comer carne? Não, mas aí criança não chora por comer carne, chora por qualquer coisa. Não, eu estou dizendo adulto chorar porque não comeu carne hoje. Pois é, mas eles choraram, eles foram contaminados com a murmuração do povo que não tinha o quê? Compromisso com o pacto. O diabo sabe onde está pisando. Ele sabia daquele pessoal que não estava nem aí para o pacto. E começava a colocar coisa no coração deles. E eles murmurando, aquilo foi fazendo o quê? Influenciando, fermentou Israel. A influência dessa multidão os levou a recordar dos alimentos do Egito, mas a esquecer das correntes da escravidão. Só lembraram do bom, lembraram do restaurante no Egito. Olha que coisa. Essa mesma influência fez com que desprezassem uma dádiva celestial. Gente, uma coisa que só aquela geração teve. O quê? O trigo do céu, o maná. Gente, trigo do céu. Cara, para comer no Egito levava
roça e plantava e trabalhava. E comia. Aqui desceu o trigo do céu sem plantar, sem fazer nada. Ó, desprezou, lhes era dado sem necessidade de arar a terra ou plantar. Assim Israel rejeitou uma bênção divina gratuita. O cara, gente, a murmuração é tão maligna que você fica cego, que você recebe coisa de Deus de graça e rejeita. Você despreza aquilo que Deus te deu. Ah, esse fusquinha aí não presta para nada. Você nem percebeu que foi o Senhor que te deu. Meu irmão, eles desprezaram o trigo do céu. Você queria ter essa experiência de receber o trigo do céu? Todos nós queríamos. Eles receberam e rejeitaram. Meu Deus, assim Israel rejeitou uma bênção divina gratuita, preferindo a lembrança ilusória dos alimentos que, segundo eles, eram recebidos de graça no Egito. Era de graça. Mas que vinham acompanhados do peso da opressão sobre suas costas. Veja em Números 11, 5 a 6, lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Parece até que eles iam para o restaurante na beira do rio comer um peixinho a hora que queria. É verdade isso? Dos pepinos, dos melões, dos porros, que eu não sei o que é isso, alho poró, das cebolas e dos alhos. Mas agora, nossa alma se seca. Olha que miséria. Se seca. Coisa nenhuma há, senão esse tipo, perdão, Senhor, essa porcaria diante dos nossos olhos. Olha o desprezo. Murmuração é terrível, meu irmão. E o de Revavirrei, então, deu a carne ao povo para comer. Deus não brinca não, meu irmão. Você quer carne? Então tu vai comer carne. Olha o que ele fez. Números 11, 31, 34. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Porque media o tempo por dia, ó. Quase um caminho de dia. Gente, é codorniz que não acaba mais. Dava até para sobrar para nós. Deve ter gosto de frango. Não fica preocupado. Então trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor rodeou o arraial no espaço de um dia. Um monte de bicho lá. Tudo quietinho para ser comido. Tomaram até banhozinho. E toda aquela noite e todo o dia seguinte, ó, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homens. Devia ser muito. E as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre seus dentes, antes que fossem mastigadas, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Kibrot Atava, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Ele matou cobiça, ele matou todo mundo que iniciou esse desejo. Ó, você ouviu? Ele matou. O cara botou a carne, quando a linguinha foi apreciar o sabor, ele matou o cara. O cara morreu sem sentir o sabor do desejo incontrolável dele. A carne veio pelo poder de Yud-Heh-Vav-Heh, mas com a carne veio o juízo sobre todos que tiveram o desejo. Você hoje pode perceber o que uma multidão sem compromisso pleno, compacto com Yud-Heh-Vav-Heh instigou Israel a fazer. A memória pode distorcer a realidade. Memória, lembrança,
distorce a realidade. A gente só lembra de coisa boa, tá bom? Lembra apenas dos prazeres e esquece dos sofrimentos. A influência externa pode corromper a fé. Pessoas incrédulas podem implantar sua incredulidade e dúvida no coração daqueles que creem. Você já viu quantos crentes vão para a universidade e se perdem? Pois é, o que aconteceu com Israel acontece conosco também. Somos pactuados com Yud Revaverê como Israel o era, pelo sangue do Cordeiro. Por isso está escrito em 1 Coríntios 10, 11. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É para a nossa geração. Ó. E também para manter nossa fé e esperança. Veja em Romanos 15, 4. Porquanto tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela constância e pela consolação proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, Deus já deixou escrito, já deixou o que aconteceu escrito, para que eu, didaticamente, aprenda sem precisar chegar ao ponto que Israel chegou. Olha como Deus é bom. Rafael, não seja queixoso, porque eu posso até te dar a bênção, mas na hora que tu for gozar dela, eu fulmino você. E para pensar uma coisa comigo. Quantas pessoas a gente vê aí falando assim, agora aposentei, vou gozar, vou me dar bem, vou viajar para a América, papapá. Um mês depois tem infarto e morre. Quantos não acontece isso? A bênção está na boca, mas morre. Então, meu irmão, vou dizer mais uma coisa. Deus não é Deus de brincadeira. Fica então um conselho muito para nós. Um conselho. Tem gente que fala que o conselho fosse bom, não dava, né? Mas a Bíblia gosta de conselhos. Amém, meu irmão? Não cai nessa, não. Tá? Nós precisamos de conselho. O diabo é que fica falando isso e você fica dando gargalhada e ele ri mais ainda de você. Porque ele fala assim, lá, ele acreditou no que eu falei. Ele ri de você. Deus gosta de conselho e quer que nós venhamos a ouvir e meditar neles. Tá bom? Então, guarda isso. Então, fica aí um conselho. Muito cuidado com a influência que nos levam a dizer não tem nada a ver. Esse nada a ver é uma chave, sabia disso? Quando alguém começa dentro da igreja dizendo tem nada a ver, você pode ter que essa expressão é frequentemente usada por aqueles que já estão contaminados pelo fermento dos que não têm compromisso com o pacto. Quando a pessoa começa a dizer isso, você pode ter certeza, meu irmão, com raras exceções, que essa pessoa já está contaminada pela murmuração das pessoas que não têm compromisso com o pacto. Servindo como justificativa para minimizar, presta atenção, ou relativizar atitudes que na prática podem sim trazer consequências sérias. Tais influências não apenas afetam comportamentos, mas sobretudo a vida espiritual, conduzindo eles à condenação eterna. Shabbat Shalom. Guarde esse conselho.